Kael está se preparando aqui, com certeza uma outra palestra bastante enriquecedora. Kael, seja bem-vindo. Peço que você faça uma autoapresentação, tá bom? Pode ser? Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Vocês me ouvem? É estranho falar tão baixinho, né, para uma plateia tão grande. Pessoal, bem-vindos a essa apresentação da Univar Solutions nesse painel de construção civil. Faz bastante tempo que a Univar ela não facilita uma palestra na FEIPUR, então eu gostaria de falar começar falando um pouco sobre a Univar, quem nós somos, né, um pouco daquilo que nós fazemos, e gostaria também de discorrer um pouco sobre o nosso portfólio para o mercado de construção civil, além de falar um pouco sobre como nós podemos ajudá-los a terem mais soluções, mais capacidades e mais formas de crescer o seu negócio, tá bom? Bom, meu nome é Ikael Muniz, eu sou engenheiro químico de formação, atuo como gerente técnico de poliuretanos na Univar no Brasil, faço parte do time da Univar há pouco mais de 7 anos e trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação de poliuretanos há um pouco mais de 11 anos, né? Parte desse tempo, algumas vivências também na área comercial, mas sempre ligadas a poliuretano. Nesse mês de agosto de 2024, a Univar Solutions ela completou 100 anos de história. É bastante coisa. E com uma experiência de uma empresa centenária, nós nos tornamos líderes no mercado de distribuição e de produtos químicos, sejam commodities ou especialidades, né? E mais importante do que nós fazemos é como nós fazemos. E nós fazemos isso de um jeito único, né? Oferecendo um serviço de muita qualidade, através de uma equipe que ela é focada e dedicada para atender as particularidades de cada negócio. Toda essa experiência da Univar nos tornou líderes no mercado de distribuição de produtos químicos no mundo, né? No acumulado do ano de 2022, por exemplo, a empresa ela atingiu um faturamento superior a 11 bilhões de dólares no mundo, né? Nós ocupamos a posição número 1 nos Estados Unidos, com mais de 7 bilhões de dólares de faturamento. No Canadá são mais de 1 bilhão de dólares de faturamento. Na Europa não é diferente, né? Nós ocupamos a posição número 2, com mais de 2 bilhões de dólares de faturamento. E quando a gente olha para a América Latina, hoje a gente pode dizer que já ultrapassou a casa também do 1 bilhão de dólares em faturamento. E esse crescimento aqui na América Latina, ele é fruto de bastante trabalho e investimento na região. Além de importantes aquisições que foram feitas nesses últimos anos, nós contamos com diversos centros de distribuição e escritórios localizados estrategicamente nas regiões da América Latina. Quando a gente entra mais focado no Brasil, nós temos a nossa matriz que fica aqui próximo em Osasco, né, com fácil acesso às rodovias do estado. Contamos também com diversos centros de distribuição espalhados pelo país. Uma novidade que nós temos para compartilhar nessa FEIPUR é que a partir de janeiro de 2025 nós teremos um novo centro de distribuição em Minas Gerais, que também vai ajudar e vai nos tornar mais fortes ali na região, com mais disponibilidade de material e mais agilidade para atender a região centro do país. E o mais importante que nós temos são um time de vendas locais em cada região do país, seja no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte e no nordeste do país, né? Por isso que quando nós dizemos que nós fazemos isso de um jeito ágil e eficaz, é porque realmente isso acontece. Parte desse time está aqui hoje e se nós pegarmos a experiência que cada um tem dentro da área de poliuretanos, a Univar ela conta mais de 100 anos de experiência em poliuretanos no Brasil. Então isso conta muito para ajudar a fazer um mapeamento para melhorias de processo e para fazer com que o produto ele obtenha a melhor performance no processo de vocês. A gente pode dividir a Univar Solutions em 2 grandes grupos, tá bom? O primeiro é o grupo de produtos químicos e serviços e o segundo é o grupo de ingredientes e especialidades, né? Então a Univar, ela como uma das principais distribuidoras, a gente atende diversos mercados. Vai desde a parte de matérias-primas para alimentos, para cosméticos, mas dentro desse grande bloco de ingredientes e especialidades, que também tem todo um mercado de tintas, de revestimentos, a gente tem o mercado de poliuretanos. Tanto a parte de distribuição de matérias-primas, quanto a parte de casa de sistemas, que é o que a gente gostaria de falar um pouquinho mais hoje.
Então, quando a gente afunila um pouco para o mercado de PU no Brasil, né, na parte de distribuição de matérias-primas, nós contamos com uma rede completa, né, dos principais fabricantes de matérias-primas no mundo, né? Tudo isso para que vocês tenham acesso sempre às soluções mais inovadoras e de alta performance que tem disponível no mercado. E quando a gente fala um pouco do negócio de sistemas, onde nós desenvolvemos nossas próprias formulações, são diversos mercados que são atendidos, né? Dentre eles, aqui vocês podem localizar os painéis de aquecedor solar, por exemplo, reparos, manutenção em geral, injeção de tanques, né? Construção civil, outros mercados que são voltados para o mercado de construção civil. Apesar dos mercados de construção civil serem muito abrangentes e alguns serem bem diferentes entre si, tem algumas propriedades que são meio que requisitadas por todos eles, tá? Então é requisitado que esse mercado, né, as espumas desse mercado, elas tenham uma boa estabilidade térmica dimensional. E lê-se aqui, quando eu digo boa estabilidade térmica dimensional, estou dizendo uma variação inferior a 1% do dimensional da espuma. Também é exigido que tenha uma ótima resistência à compressão. Aqui também vocês podem entender uma resistência à compressão superior a 160, 170 kPa. Depois do lamentável incidente que tivemos com a Boate Kiss alguns anos atrás, o mercado começou a colocar algumas legislações para que, principalmente telhas e painéis, eles tivessem propriedades anti-chama, né? Então, hoje, todos os produtos para construção civil que são desenvolvidos pela Univar, eles têm excelentes propriedades de inflamabilidade, tá? Bom isolamento térmico, então nós trabalhamos com todos os tipos de agentes expansores, mas mesmo os materiais que são 100% base água, você vai encontrar um isolamento térmico que vai estar ali na faixa entre 22 e 23 miliwatts por metro Kelvin. Um ponto muito importante que esse mercado ele exige é a opção de produtos com injeção 1 para 1, né? Principalmente para injeção de tanques, tubulações, são regiões às vezes que têm difícil acesso. O equipamento que faz a injeção desses locais, geralmente ele precisa ser mais compacto. E geralmente esse equipamento ele só tem a injeção volumétrica por pistão. Então a Univar ela tem uma linha completa de materiais com injeção 1 para 1. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da palestra. E não diferente de outros mercados, o mercado de construção civil ele está tendo um olhar, uma atenção especial voltado para o tema de sustentabilidade e com cuidado do meio ambiente. Eu queria dizer que a Univar está comprometida com esse tema e ao longo da apresentação a gente também vai discorrer algumas informações sobre isso. Gostaria agora de entrar um pouco em alguns portfólios específicos de materiais para construção civil e o primeiro deles é sobre o mercado de telhas termoacústicas de poliuretano, né? Então, nós temos diversas linhas de produtos, até porque os processos eles não são iguais, existem variações no processo, mas nós dispomos de tecnologia tanto para a linha de PUR quanto para a linha de PIR, do poliisocianurato. Lembrando que o PIR, né, a gente precisa que tenha um controle de temperatura um pouco mais controlado, né, temperaturas ali na faixa de 60, 70 graus Celsius para que a gente tenha uma boa performance. Eu falei sobre boas propriedades anti-chamas. Para essa linha de produto, nós temos alguns materiais que atendem à norma IT10 de inflamabilidade dos bombeiros, né? Essa é uma norma bastante complexa, né? E ela é muito abrangente também, porque não é somente a espuma que é submetida a esse teste. Então, se tem uma telha, toda a telha, né, com a parte metálica, todo tipo de tinta, de prime utilizado, ele também é submetido a esse ensaio. Mas a informação boa é que a espuma ela atende à norma, né? Ela foi submetida ao teste da ISO 11925 de ignitabilidade e ela atende à norma. Então é um grande diferencial que nós temos. Se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhe sobre esse tipo de ensaio, a gente vai ficar feliz em compartilhar mais informações lá no nosso stand, tá bom? Esses materiais eles têm uma excelente adesão no substrato, né? Nós não temos, via de regra, nós não temos problema de desplacamento, nem a médio nem a longo prazo. Ótima fluidez. E essa ótima fluidez, ela permite uma boa distribuição da densidade, que também vai nos garantir uma excelente estabilidade térmica dimensional. Além disso, os materiais eles têm um rápido tempo de desmolde, isso é crucial para esse tipo de aplicação, né? E a densidade ela é compatível com o mercado. Nós estamos falando de materiais que vão de 36 até 42 kg por metro cúbico. Quando a gente fala um pouquinho do mercado de painéis,
Os cenários e os benefícios eles são bem parecidos com o mercado de telha. Então, nós também temos opções de materiais, tanto para PUR quanto para PIR, né? Também temos materiais que atendem à norma IT10 de inflamabilidade dos bombeiros. A adesão no substrato é muito eficiente em diversos tipos de substrato, é importante falar isso. O produto ele possui uma ótima resistência à compressão. Para a linha de painéis, nós temos materiais com resistência à compressão superior a 250 kPa. É bastante robusto, né? O tempo de desmolde ele é bastante eficiente para diversas espessuras, que vão variar aí de 50 até 150 milímetros. E a densidade moldada também é bastante compatível com o mercado, trabalhando de 36 até 40 kg por metro cúbico. Falando um pouquinho agora sobre a colagem de EPS, né? A gente falou um pouco sobre injeção de telhas e painéis com PU, mas a gente sabe que também existe o processo do EPS, então nós também temos disponível algumas linhas de adesivo para esse tipo de mercado, não expansivos e com um pouco de expansão. Então são materiais que podem ser mono ou bicomponentes, para serem aplicados ou para o processo manual ou para o processo contínuo, aquele da vassourinha que vocês devem conhecer. Esses materiais eles têm excelente adesão, né? O tempo de cura ele é bastante rápido e o rendimento ele é extremamente surpreendente. Perdão, pessoal, aqui a gente passou um pouquinho. Deixa eu voltar. Muito bom. E qual que é o melhor custo-benefício, né? O EPS ou o PU? A gente sabe que tem diversos fabricantes do segmento de telhas e painéis que trabalham com os dois, né? Justamente pelo EPS ter um menor custo-benefício. E talvez essa seja uma das únicas vantagens do EPS, o custo. Porque o PU, nós sabemos, ele chega a ser 60% superior em relação ao isolamento térmico quando comparado com o EPS. O PU ele também é um autoadesivo, ele tem excelentes propriedades adesivas. Eu não preciso fazer um processo extra de colagem. A própria injeção já faz a colagem da espuma no meu substrato. Então, pensando nisso, a Univar ela desenvolveu um material para competir com o EPS. E essa competição ela se dá por meio da redução da massa, né? Então, nós já temos testes em campo, o produto ele já vem sido fornecido, onde é possível uma massa, né, com uma densidade moldada de 23 a 26 kg por metro cúbico. Né, uma redução bastante significativa quando a gente olha o padrão de mercado, que está em torno de 36, né, 34 são os níveis mais baixos que nós encontramos. Aí a gente pensa automaticamente, poxa vida, 23, 25 kg por metro cúbico, como é que fica a estabilidade térmica dimensional desse material? Eu fiz questão de colocar aqui uma imagem de um dos testes em campos que foram feitos, né? Então, esses corpos de prova, essa imagem ela foi tirada 2 semanas depois da exposição a 70 graus, né? Numa estufa a 70 graus, e a contração deles foi inferior a 0,3%. Então, um excelente resultado. Esse material, vale destacar também, que ele tem propriedades mecânicas, incluindo o fator K, superiores quando comparados com o EPS. Então é um produto bastante inovador. A gente vai ter o maior prazer em falar mais detalhes sobre eles também no nosso stand, caso vocês queiram saber. Um mercado bastante grande dentro da construção civil que a Univar atende é o mercado de injeção de tanques, tubulações e obras e manutenção em geral, né? Nós também temos tecnologias tanto do tipo de PUR como PIR para esse mercado. É importante falar que elas atendem diversas normas europeias. Essa foto, inclusive, foi tirada pessoalmente por mim em uma obra de uma grande cervejaria europeia que vem crescendo muito do Brasil. A gente está falando de um projeto de mais de 300 toneladas de material, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bastante claro, né? Se vocês trabalham com obras para esses grandes mercados de empresas europeias, nós vemos que muitas vezes as pessoas importam, né, o material, seja da Europa, às vezes da Ásia. A Univar Solutions ela tem material que tem performance e já é aprovado por essas empresas. Já está aprovado por essas cervejarias. Então não nos deixe de nos consultar e, além de tudo isso, com um preço bastante competitivo. Esse material ele foi desenvolvido para injeção tanto de tanques verticais quanto de tanques horizontais. Nós sabemos que algumas cervejarias têm esse tipo de tecnologia de tanques horizontais. E o produto não é tão simples assim, injetar um tanque horizontal. Precisa ter características de fluidez um pouco diferentes. O material tem ótima processabilidade, ótimo rendimento. E as propriedades mecânicas, enfim, atendendo às normas europeias, elas são excelentes.
Uma linha bastante interessante que a Univar também tem disponível é o nosso sistema para aplicação em spray, né? Então, aí aqui a gente tem duas linhas de produtos. Nós temos a aplicação dos materiais mais expansivos, em torno de 26 até 40 kg por metro cúbico, que são para efetivamente realizar isolamento térmico, sejam em superfícies, paredes, telhados e afins. E nós também temos uma linha de um material não expansivo, que é para fazer o reforço estrutural, tanto de banheiras como de spas, né? Esse material, inclusive, já foi homologado e utilizado por grandes empresas de fora do país. O material ele tem excelente rendimento, excelente processabilidade, né? Ele tem a cura rápida, não gera escorrimento, você pode aplicar de baixo para cima sem gerar escorrimento. E ele tem excelente adesão a substratos, inclusive em substratos plásticos como o ABS, por exemplo. Um mercado muito grande na construção civil, que o PU está bastante inserido. A Univar é uma das líderes desse mercado no Brasil, é o mercado de aquecedor solar, para a fabricação dos reservatórios ou dos boilers, como algumas pessoas chamam. Então, nós temos disponíveis todas as tecnologias de agente expansor para esse tipo de mercado, não só para esse, mas principalmente para esse tipo de mercado. Os materiais, eles foram desenvolvidos tanto para aplicação por in-place, né? Então você vai injetando por cima do reservatório, ou você faz pequenos furos ao redor do reservatório e vai injetando isso por camadas, ou para injeção por meia cana, né? Que é o caso dessa imagem, que alguns fabricantes eles ainda fazem dessa forma. Os produtos eles têm ótima processabilidade, inclusive em aplicação 1 para 1, que é a maioria dos fabricantes hoje eles têm disponível esse equipamento de fabricação 1 para 1, então isso é muito comum para esse tipo de fabricante. O rendimento é um dos melhores que tem no mercado, então a gente está falando de densidade moldada em torno de 35 kg por metro cúbico. Uma excelente adesão no substrato. Essa imagem, por exemplo, eu tirei alguns anos atrás, e o PU aqui ele está conseguindo manter a conformação dessa chapa sem nenhum tipo de auxílio de adesivo e sem nenhum aquecimento no molde. E um detalhe bastante importante, esse é um material 100% base água, que comumente não tem boa adesão, principalmente sem temperatura, e esse cliente, nós nunca recebemos uma reclamação já há muitos anos de fornecimento de algum tipo de descolamento ou desprendimento do PU no substrato. E também uma informação bastante importante é que todos esses materiais eles já foram previamente validados pelo teste do Inmetro para esse setor, então todos têm o selo, então vocês podem utilizar, tendo certeza que vocês vão manter o selo no material de vocês. Uma linha bastante inovadora que nós desenvolvemos há uns 2 anos atrás é um rígido estrutural para substituir o MDF na produção de sancas e rodapés. A gente está falando de um produto extremamente leve, ele chega a ser de 60% a 70% mais leve que o MDF, porque a gente consegue fazer esse processo com uma densidade moldada em torno de 120 kg por metro cúbico. Tá? Esse material ele tem uma excelente dureza lápis. É importante falar dessa propriedade, porque a compressão ela não é tão importante nesse caso. Mas eu preciso de uma resistência e uma dureza superficial na pele. Não tanto para a sanca, mas principalmente o rodapé, ele vai ficar exposto a diversos tipos de impacto. Então essa é uma avaliação bastante importante para esse tipo de mercado. O material ele possui uma excelente resistência à água, também é um ganho significativo em relação às madeiras, ao MDF. Né? Então, o chão pode ser lavado, pode ser limpo com água e não vai ter qualquer tipo de absorção de água nem de umidade. Esse material ele não tem necessidade de homogeneização prévia, isso é importante no mercado, porque às vezes a gente pensa, para ter acabamento bom superficial, eu vou ter que usar um poliol ali de peso molecular maior, uma hidroxila menor, um poliol de flexível talvez, e geralmente eu tenho problema de separação de fase, não é o caso desse produto. Tá? Então ele não tem necessidade de homogeneização prévia. E ele também possui um excelente acabamento na pele. Isso vai facilitar muito os processos que acontecem posteriormente à injeção, como o processo de lixa e de pintura, por exemplo. O último mercado, né, e produto que nós queríamos promover aqui hoje com vocês nessa manhã é o nosso mercado para assentos sanitários. Ele sai um pouco da esfera de espumas rígidas, mas é um mercado que está inserido hoje dentro da construção civil, então nós não poderíamos deixar de compartilhar com vocês hoje.
Hoje a linha de sistemas para injeção de assentos sanitários desenvolvida pela Univar, ela é fornecida para os principais fabricantes do país, né? Nós temos muita expertise há mais de 10 anos nesse mercado. O material ele tem um excelente rendimento, tem fabricantes que injetam menos de 100 gramas por assento. Isso é muito pouco, né? A média hoje do mercado está em torno de 120, 125 gramas e nós temos clientes que conseguem fazer injeção de menos de 100 gramas. Tudo isso com excelentes propriedades mecânicas. A deformação permanente dessa espuma ela é extremamente baixa, é um material que tem células abertas e eles têm outras propriedades mecânicas que também são bastante interessantes. Esse produto, assim como o anterior, ele não tem necessidade de homogeneização prévia. É muito comum sistema para assento sanitário, né? É até difícil para os clientes que homologam nossos produtos entenderem que eles não precisam mais homogeneizar o material antes de carregar o tanque da injetora, né? Porque é tão comum para eles receber o material, às vezes precisa de um processo de 40 minutos ou 1 hora de agitação antes de fazer o carregamento. E nós garantimos, o nosso material você pode receber o tambor, pode fazer o carregamento no tanque da injetora e você não vai ter nenhum tipo de problema, porque o material é bastante estável e ele não tem separação de fases. Um ponto importante é que nós também utilizamos um catalisador bem diferenciado para esse tipo de mercado, né? É muito comum a gente observar alguns assentos sanitários com um amarelamento, né? Principalmente os brancos. E isso acontece, muitas vezes, por conta da migração da mina para o substrato. Então, o catalisador utilizado pela Univar Solutions, ele não promove a migração da mina para o substrato. Então, ele evita o amarelamento. Você vai ter o seu assento branco por um tempo muito mais significativo e duradouro. Além das excelentes propriedades mecânicas que eu comentei. Pessoal, como eu comentei no início da apresentação, esse é um mercado que ele vem olhando, né, para a sustentabilidade, para o cuidado com o meio ambiente. E a Univar está totalmente comprometida com esse tema. Nós temos metas bem ousadas e agressivas sobre sustentabilidade. Então, a gente conta com um portfólio completo de matérias-primas de fonte renovável, de baixa pegada de carbono. E o mais importante, sem abrir mão da performance e das propriedades que são necessárias para esses mercados. Existem diversas outras ações que a Univar ela tem feito e planejado voltada para esse tema de sustentabilidade. Então, por exemplo, hoje no Brasil, todos os carros da frota da Univar eles são abastecidos somente com etanol. Os cartões eles são bloqueados para abastecer com qualquer tipo de combustível. Parece pouco, mas são essas ações simples do dia a dia que fazem uma grande diferença. Nós fizemos recentemente um investimento numa planta no interior de São Paulo com a instalação de alguns painéis fotovoltaicos. E a energia elétrica que é gerada por esses painéis, ela é necessária e foi feito um estudo que ela neutraliza toda a emissão de carbono de todas as plantas do Brasil geradas por energia elétrica, né? E isso de acordo com o EREC, que é um certificado de energia renovável. Então é uma ação bastante importante que foi feita por nós recentemente. Se vocês quiserem saber outras ações que a Univar tem feito em relação a esse tema, por favor, não deixe de nos procurar. A gente vai ter um prazer em compartilhar mais detalhes com vocês. Eu falei aqui sobre algumas soluções já pré-definidas, algumas desenvolvidas já há algum tempo, algumas bem recentes, né, para o mercado de construção civil. Mas o que eu queria deixar claro aqui também é que a Univar ela possui um centro completo de pesquisa, desenvolvimento e inovação para tirar o seu projeto do papel, né? Então, se você quer desenvolver algo novo, se você quer uma performance diferente para o seu produto, não deixe de contar com o nosso time de especialistas. Nós temos um centro completo com uma planta piloto, com injetoras, com moldes. Você pode trazer o seu molde para a Univar, para a gente iniciar esse desenvolvimento juntos. Você vai contar com uma assistência técnica em todo o território nacional, um mapeamento para eventuais melhorias no seu processo, além do todo o apoio para o desenvolvimento de novas formulações. Lembrando, são 100 anos de experiência somadas, né, em poliuretanos. A gente tem muito a contribuir para os novos projetos de vocês. O nosso propósito sempre vai ser ajudá-los a terem mais soluções, mais capacidades e mais formas de crescer o seu negócio. Eu agradeço pela atenção de todos e todas e desejo que todos tenham um excelente evento. Muito obrigado. Muito bom, Mikael, muito bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Só não vou escutar. Espera só um minutinho. Está ouvindo? Agora sim. Mikael,
Meu nome é Rogério, parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Rogério. Eu fiquei com uma dúvida, não sei se eu dei uma dispersada na hora. Quando você falou do rodapé, eu não peguei se era em PU ou EPS. PU. Boa pergunta, excelente pergunta. Tá. É comum nós vermos rodapé de EPS. Esse sistema que foi desenvolvido é um sistema 100% à base de PU. Então, um sistema bicomponente à base de um poliol e um isocianato. Tá. Excelente pergunta, obrigado. Valeu. Outra pergunta. Oi, Caio, bom dia. Tudo bem, Rodney? Prazer em revê-lo. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu fiquei com uma só curiosidade, né? Você falou do PIR de baixa densidade. Você está falando em linha contínua ou linha descontínua? E qual agente expansor que vocês estão trabalhando? Perfeito, em ambos. Obrigado. O PIR não é aquele material para substituir o EPS, aquele material é um PUR, tá? Mas ele serve para as duas linhas, tanto descontínua como contínua. O material de baixa densidade é um material que ele é 100% base água. E no caso do PIR é um material que nós temos desenvolvidos com o HFO. O agente expansor do PIR hoje é o HFO. Tá bom. Obrigado, cara. Obrigado, Rodney. Opa, mais perguntas, pessoal? Você está em algum stand aqui, Caio? Estamos. Eu deixo aqui meus dados de contato legal. para todos, né, que quiserem fazer contato conosco posteriormente, fiquem à vontade. Nós estamos no stand F1, bem na entrada da feira, ali no início. Vai ser um prazer recebê-los lá e discutir mais informações sobre isso com vocês. Tudo bem, então? Palmas para o Ikael. Obrigado, Ikael. Parabéns pela palestra. Pessoal, vamos aproveitar aqui o coffee break. Então, a gente retoma às 11 horas, tá bom? Até já.